antes de entrar no faixa a faixa, ali, para a gente papeando, eu queria que o Romero fizesse aí. Agora, o Romero já foi para outro ambiente. Não, estou no mesmo, eu só tive que mudar aqui a webcam. Eu queria perguntar, não, na verdade, que tem duas parcerias aqui, do Humberto com o Luciano. Melhor assim. Voltei, né? Voltou. E Nada Fácil, que na verdade é uma composição coletiva aqui da banda, acreditada para todo mundo. Uhum. Comente sobre essas duas faixas aí, como é que foi a inclusão delas, a elaboração também, se possível. Como é que foi o processo de composição, né? Toda essa... Como que nasceu esse filho aqui, esses filhos? Então, cara, Melhor Assim foi uma música que eu comecei trabalhando sozinho, assim, aquele riff de guitarra lá, com uma bateria eletrônica. E até tem coisas da bateria, um pandeiro, uma história que a gente copiou daquela primeira demo, assim, que eu fiz. E eu acho que nessa demo, assim, foi uma demo que eu fiz em casa sozinho e tal. Aí o Humberto começou a pensar em alguma coisa, acho que teve mais de 2 letras assim, diferentes. Ela acabou com não sei se era a segunda ou a terceira letra que ele fez. Inclusive, acho que essa demo que rola na internet tem a música com outro nome, outra letra, assim, completamente diferente. É a mesma base, mas outra música, né? Outra história, outra música. E era uma coisa bem de guitarra. Eu me lembro que a gente buscava umas coisas assim com a guitarra limpa e tal, que era uma coisa que a gente queria fazer coisas diferentes, assim, nesse sentido, assim. Não só aquela coisa de guitarra pesada e tal. E essa foi uma ideia meio que nesse caminho, assim. E a outra, o Tchau Radar, foi uma música que eu acho que foi no estúdio, quando a gente estava ensaiando pro disco, eu acho que ela apareceu. Então, eu acho que foi já bem próximo da gente gravar o disco, eu acho. E é uma música que não entrou no álbum, né? O Tchau Radar. Não, Nada Fácil, né? Neurotransmissores, mísseis da pressão. Sim. Nada Fácil. Que nada fácil que ele fala. Tchau, Radar, né? Exatamente. E reza a lenda que o mundo... Não, reza a lenda que era os radares de vocês querendo voltar para casa, né? Que ficava empacando a velocidade, e aí era uma coisa que meio vocês falavam, né? Tchau, radar e tal, é isso mesmo? Cara, isso foi, acho que uma pardais nas estradas. Numa dessas... Uma viagem... Humberto e Lúcio, não foi? Humberto e Lúcio foram de carro para Porto Alegre, voltaram para o Rio. E aí rolou essa história do Tchau Radar e tal. Porque tem a música Tchau Radar, a canção, né? Esse termo batiza o álbum e depois o Humberto registrou a canção. Mas não é dessa época, então, a canção Tchau Radar. Não, ela foi depois, eu acho. Entendi. Não sei de quando que foi, mas entendi. Era Nada Fácil, né? Nada fácil. Podia. Pode crer. E eu queria perguntar para o Adal, claro que o Luciano pode responder também, Romero, o seguinte: o que vocês mais destacam de diferente, se é que houve esse clima assim, do Minuano, das gravações do Minuano e tudo, para as gravações do Tchau Radar? Como era o ambiente no estúdio? Como era... Vocês gravavam juntos ou cada um ia em horários diferentes para o estúdio para gravar a sua parte? Como era essa dinâmica aí para o Tchau Radar? Desculpa, galera. Agora melhorou? Pode falar. Tentando sim. Agora pegou, desculpa. Agora que eu voltei, porque eu estava... Não, tranquilo. Você chegou a escutar minha pergunta? Eu peguei a pergunta. Não. Acabei de voltar, estava desconectado aqui. Está caindo toda hora. Sempre assim, né? Nunca faz live. Faz a live... Tranquilo. Eu estava perguntando assim, quais as principais... Não, tranquilo. Quais as principais diferenças, se é que houve, das gravações do Minuano para o Tchau Radar e como era a dinâmica de estúdio no Tchau Radar? Se vocês gravavam juntos,
se cada um em horários diferentes, gravar as suas partes e tudo. O Luciano chegou a comentar que algumas decisões eram tomadas durante já as gravações do estúdio, como a escolha da gravação de Negro Amor e tudo. Queria entender como é que é, até para a galera que está acompanhando, assim, essa dinâmica da gravação em estúdio, como se deu em Tchau Radar e como estava o clima de vocês. Assim, tem histórias assim, muito boas desse disco, porque era um disco que se fazia. O Adal tá travando muito, né? Não. Lu, Poxa. Ciano, vou deixar contigo então, até o Adal voltar. Então, até pelo isso que o Adal tinha comentado antes, a gente ter ficado a gente ficou num hotel, ia pro estúdio, voltava, a gente ficou mais focado no disco, assim, né? Então tinha muito, a gente ia todo mundo junto pro estúdio, ficava lá, se não tava gravando, o outro tava lá esperando, assistindo, dando ideias. Foi bem, eu lembro de ter um clima mais, como é que eu vou dizer, mais a gente estava mais isolados, assim, mais à vontade, sabe? Uhum. Não tinha tanta. Não, era um estúdio que não tinha tanta gente circulando no lugar. Tinha sabe? esse espírito de grupo, né? Eu pergunto isso, que algumas pessoas comentam que nos bastidores Humberto que dá muitas ordens, não sei o que. Então, eu queria que realmente que vocês falassem disso, né? Porque eu cheguei aí a alguns ensaios e era uma coisa bacana de banda mesmo, né? O Humberto trocava muito com vocês, discutia isso, para desmitificar um pouco dessa coisa do Humberto ditatorial, que Humberto não é assim, né? No estúdio, na hora de compor. Claro que ele é o principal compositor da banda, muitas das ideias ele já levava para o estúdio, como você falando. A primeira demo, né? Ele que executava ali, algumas ideias foram retiradas dessa demo e tudo, mas na hora tinha esse espírito coletivo, né? Adal, depois eu te coloco de novo ali, que você travou, a gente não conseguiu te ouvir. Vai lá, Lu. Mas falando disso, cara, assim, a ideia, sempre a melhor ideia é que vai ficando, né? Claro. Vai buscando, pô, se tem uma ideia legal ali que um trouxe, não tem por que não seguir com ela. Ah, não, vou fazer outra ideia só porque não é minha ideia. Nunca teve isso muito, assim, sempre foi uma coisa bem orgânica, assim. A gente ia trazendo ideias, ia botando na roda e se ficava legal, ficava legal. Teve coisa, por exemplo, nessa música Melhor Assim, a gente mudou o tom da música, eu tive que afinar a guitarra um tom abaixo para poder tocar o riff, que ele era totalmente um riff de guitarra, assim, que tinha que ser tocado com as cordas soltas e tal. Então, assim, a ideia estava boa, vamos mudar o tom da música, vamos. Então, vamos achar um jeito de executar, né, nesse tom, como é que a gente vai fazer. Então, assim foi indo o processo, né? Muita coisa se criava ali, né, nas gravações, no estúdio. Sim, sim. Vamos ver se o Adal consegue falar agora ali. Vamos ouvir o Adal. Adal. Tô tentando até botar do outro jeito aqui, botar um cabo aqui para ver se melhora um pouquinho. Vocês estão me ouvindo bem aí agora? Sim. Não sei o que está acontecendo, vou tentar outro jeito aqui, mas enquanto isso eu vou falando aqui. Essa coisa da época que foi feito o Tchau Radar, essa coisa por exemplo, as baterias sempre tinha uma coisa assim, vamos para gravar, nós estamos todo mundo tocando junto, a gente sempre tocava junto, né? O Tchau Radar todo mundo tocava junto, eu, Lúcio, Luciano, o Beto cantando, mas eu sabia que estava valendo a bateria, vamos supor assim, né? O esquema é mais assim, ficava, claro, eu ficava fazendo um baixo, uma guitarra que o Luciano ficou também, mas depois dessa semana, ficava tipo assim, uma semana, umas 2 vezes só bateria. Tudo está sendo gravado ali, está tudo valendo. Mas aqui, bateria é isso. Então, aí a gente ouvia, aí o Beto fazia os baixos, fazia isso aqui, aí o Luciano tinha os dias das guitarras, aí tinha os dias do teclado, aí depois, no final, fazia as vozes, depois de tudo. Aí isso fazia, tipo, era um processo que era feito assim na época, né?
Hoje em dia não é mais feito assim, hoje em dia você vai muito mais rápido, né? Não tem essa... E é que nem o Luciano falou que é muito legal essa coisa, que tem coisas que vão maturando, né? Tem coisas que... Isso vai ficando legal também, porque quanto mais rápido você criar as coisas, também tem esse risco de... Ou se a ideia for boa instantânea, tudo certo, mas se for uma ideia que precisa reformular mais, né, tocar mais tempo ela, quanto mais tempo, pô, claro que ela vai ficar melhor. E o Tchau tem isso também, né? A gente teve tempo para fazer as coisas até elas ficarem boas, né? Até ficarem no limite assim, não, essa música eu acho que é isso mesmo, beleza, não tem mais onde chegar nela. Então, para tudo foi feito assim, com esse esquema que o Luciano falou, nunca teve essa de, o Beto botar, pôr coisas no estúdio. Não tem, a melhor ideia é que chega uma hora até sei lá, se alguém fala alguma coisa que qualquer coisa, sobre qualquer coisa, letra, nossa, até é possível que o Beto, se for uma coisa bacana, né? E ele chegou ali. E aí, guria? Isso que vocês falam é legal saber, é aquilo, né? É que a gente espera e imagina de bons músicos, né, Romero? Executar o seu talento, a sua arte em prol da música, né? Fazer o instrumento ser a serviço da música, não roubar a ideia. Não, o disco, ele assim, é lógico que Humberto, ele sempre vai ser uma figura central, né, nos seus trabalhos, é óbvio, né? Assim, sempre foi, mas eu acho interessante como que em alguns trabalhos dele, ele consegue transpirar bem essa coisa de banda. Eu acho que essa formação dos engenheiros, e com aqui a gente está com a Dal e o Luciano, a gente fala isso sempre, né? Eu vi vocês ao vivo várias vezes. Havia uma química de palco, há essa química nos discos, e isso só é possível se tem essa abertura que vocês estão falando, né? De a melhor ideia fica, né? Criações coletivas também, ensaio pra caramba, para a música chegar pronta. Lógico que o Humberto, né, é o compositor, ele é quem vai cantar, tem uma série de protagonismos ali, mas essa criação coletiva está aqui. Eu vejo ela, esse disco, inclusive, ouvindo ele de novo, esse disco eu ouvi ele muito, né, na real, porque eu ganhei ele de Natal, na época que ele foi lançado, e eu ouvi, assim, ganhava no Natal, estava em viagem. Vocês entendem essa dinâmica, né? Tava de viagem, não tinha muitos CDs ali comigo no Natal. Então, aí do Natal até metade de janeiro, estou viajando e estou ouvindo isso no repeat, né, cara? Poxa, tem coisa que é engraçada que eu ouvi a primeira vez, mas não gostei muito. Depois, já no metade de janeiro, já estou cantando, né? Essa também é uma outra característica das canções do Humberto, né, cara? Comunica numa velocidade com o público rápido. É brincadeira, o sujeito é uma fábrica de refrão, né? E aí, quando tem coisas aqui, tipo, a gente vai falar, eu sei, do faixa a faixa, mas, sinceramente, o 3x4 foi um amor à primeira vista, mas o Seguir Viagem, da mais que eu tava viajando, era direto. E ali já, nessa época, que eu percebi a coesão do disco, cara. O disco, ele tem início, meio e fim. Não sei se havia essa concepção, por isso que eu estou falando todo esse preâmbulo enorme, terrível aqui, é só para perguntar para o Luciano Pardal isso. Havia essa concepção já ali, cara? Porque depois ele falou que o Negro Amor entrou no final e tal, porque parece que o disco já saiu assim, a primeira faixa vai ser essa, porque ele todo se amarra. Mas toda essa viagem, né? Isso é o processo, né? A viagem é essa, né? O processo vai fazendo a gente conhecer o trabalho e entender o trabalho, né? Às vezes a gente tem uma ideia inicial e ela vai e a estrada vai se modificando, tem sei lá, um obstáculo no caminho que tu tem que fazer um contorno, mas o contorno pode ser mais legal, a pista pode ser mais bacana, né? O visual da estrada, né? Sabe? Então tem isso, né? Eu acho, assim, que o processo sempre é interessante, né? Tanto que a gente está falando disso hoje, né? Vocês conhecem o resultado final dessa história, assim, e eu tentando me lembrar, assim, de como que foi também, mas tem muito isso, assim.
tem músicas que, pô, essa música aqui combina com essa, pô, vamos colocar ela aqui antes dessa. Isso é uma coisa que tu vai vendo de acordo com a medida que vai fazendo, assim, né? Claro, tem todo o mérito do Humberto de ter também, né, sempre teve à frente nessa parte de como ele era o principal compositor e tal, de coordenar toda essa história de como o disco as músicas iam estar entrelaçadas ali, né? Mas eu acredito que ele também foi descobrindo isso ao longo do processo. Né? Humberto ele gosta muito de Pink Floyd e essas coisas, né? Ele consegue ver essa coisa de disco, né? De encaixar uma música na outra. Né? Isso é uma coisa que o disco tinha isso, né? Uma coisa que se perdeu hoje em dia, eu acho. Entendeu? Pra muita gente, assim. O disco eu não é uma lembro... história. Sim, eu tô sem o disco aqui para olhar encarte, mas acho que o Luciano Agra que produziu o disco. Alexandre Agra. Alexandre Agra. O que você lembra do papel dele aí com essa produção, Luciano? Como foi trabalhar com ele? Cara, foi muito legal, assim, porque ele foi um cara que soube também conduzir esse jeito de como a gente tocava, assim, ele não interferia tanto como tu vai tocar a música, como tu vai fazer essa parte. Ele estava ligado no todo, assim, sabe? Muito mais do que nos pequenos detalhes, assim. E eu acho que isso foi importante também, porque era para ser uma sonoridade de banda, né? E às vezes quando pega alguém que está muito, vamos dizer assim, alguém muito técnico e querer influenciar muito em cada parte, às vezes perde um pouco desse conjunto, assim, né? E eu acho que ele conseguiu fazer a gente tocar melhor, sabe? Foi uma coisa que conseguiu enxergar isso. Bom. A sonoridade da banda. Interessante isso, né? Com a gravadora também, né? Que ele fez muito essa parte, né? De mostrar as ideias e nos guiar, assim, para onde que tinha que ir o disco, né? Sabe uma coisa interessante, Sal? Minha esposa, você sabe, ela se apaixonou perdidamente pelo Humberto Gessinger apenas no ano passado. Perdidamente, tá? Assim, ouviu a discografia toda de trás para frente para trás várias vezes, porque ela é dessas. Aí quando a gente foi no show dele, ela já estava sabendo todas as músicas de qual, algumas que eu não sabia, ela já sabia. De todos os discos, é interessante, o favorito dela se tornou esse aqui. E eu achei interessante isso, né? Porque às vezes o fã tem uma memória afetiva, ou do disco que estava sendo lançado no momento em que ele tomou contato com a banda. Isso pode ser o Revolta dos Dantes, pode ser o Simples de Coração, pode ser o Surfando Karmas e DNA e tal. Mas sempre tem essa presença histórica ali do seu momento. Como ela não teve, para mim isso foi um termômetro muito interessante, sabe?